E aí, gente, bem-vindos ao meu canal Toda História. Meu nome é Eliane Cavalcante e hoje a aula é sobre a peste negra. Vamos falar então sobre a circunstância em que essa doença aconteceu, o que é essa doença e como ela atingiu a Europa, principalmente entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Os principais séculos que a peste negra aconteceu na Europa foram entre o século XI até o século XVI. E ela aconteceu como uma pandemia, porque ela atingiu 3 continentes, Ásia, África e Europa. Ela é considerada a primeira grande epidemia, mas na verdade ela é muito antiga, né? Ela já acontecia no Egito Antigo lá pelo ano 500, já se tinha notícia da peste negra. E o que é essa doença? Essa doença que matou 50 milhões de pessoas na época em que ela aconteceu, né? Matou 1/3 de toda a Europa e foi uma doença devastadora, realmente, porque ela chegou num momento em que a Europa não tinha conhecimento algum desse tipo de doença, não tinha saneamento básico suficiente para evitar que ela se alastrasse e ela chega repentinamente, deixando os europeus completamente aparvalhados, eles não sabiam o que estava acontecendo. A peste chegou no rato negro, que era um tipo de rato que viajava nos navios, né? Vinha junto com os navios mercantes que chegavam nas cidades portuárias europeias. Alguns historiadores garantem que a peste chegou pelos portos da Sicília, na Itália. Outros dizem que ela se espalhou através das cidades mercantis de Gênova e Veneza. O importante é saber que todas as grandes cidades europeias tiveram surto de peste e as pequenas também. Nós temos conhecimento hoje que a peste negra é uma doença bacteriana, transmitida por uma bactéria que o nome é Yersinia pestis, né? E ela afeta primariamente os roedores. Esses ratos, que tinham suas pulgas, vinham carregados de pulgas nos porões dos navios, desembarcavam nas cidades portuárias que tinham zero saneamento básico na época, né, naquele fim de Idade Média, e se proliferavam, né, as pulgas e os ratos, e picavam as pessoas que adoeciam. Na hora que as pessoas adoeciam com a peste, elas começavam a transmitir a peste até mesmo por vias aéreas. A peste é transmitida também por perdigotos, por via aérea respiratória, né? Ela se manifesta de 3 formas. Ela pode atingir os gânglios linfáticos, e quando ela atinge os gânglios linfáticos, a gente chama ela de peste bulbônica, porque os gânglios linfáticos viram bulbos grandinhos, né? Arroxeados, pretinhos, cheios de células sanguíneas em putrefação. Ela pode atingir também o sistema total infeccioso do ser humano, né? Ela pode ser uma peste septicêmica, ou seja, ela caracteriza-se por uma bactéria na corrente sanguínea que vai causar manchas roxas no corpo inteiro até matar a pessoa. Ou ela pode se manifestar como uma doença pulmonar, né? Uma peste pneumônica, que vai se manifestar por uma insuficiência respiratória absurda, e é essa peste que é mais transmitida através da tosse. Ela parece uma gripe, né? Ela vai causar uma pneumonia, obviamente, a pessoa vai tossir e vai transmitir então a doença às outras pessoas. O fato é que, como ela apareceu na Europa dessas 3 formas ao mesmo tempo, ela confundia as pessoas que tinham uma religiosidade muito grande e acreditavam mesmo que era um castigo divino, que era uma manifestação do demônio, né? Que era alguma coisa que estava matando as pessoas de formas diferentes, né? Porque ela se manifestava das 3 formas e muito rapidamente, muito repentinamente se espalhando de forma absurda. As cidades, começou essa peste nas cidades portuárias, mas obviamente ela se espalhou por todo o continente europeu e matou muita gente mesmo, né? A peste, ela chegou justamente durante o renascimento comercial e urbano, e essa coisa de o viajante pegar
as mercadorias no navio, viajar para o interior. Chegava no interior com mercadorias, com caixas de mercadorias e de alimentos. Se vinha uma pulga ou um rato naquela caixa e pegava um silo, né, um silo medieval, obviamente, cheio de cereais, já o rato ficava ali. Se manifestava a peste negra numa cidade do interior também, e por aí vai. Tem cidades que chegaram a ter 8 surtos de peste. Londres teve 8 surtos de peste. Paris teve inúmeros surtos de peste. E foi uma coisa tão enlouquecedora porque as pessoas viam o seu doente, sabiam que aquele doente, com o tempo, né, de maneira empírica, elas observaram que o doente contaminava outras pessoas de maneira muito rápida. Então famílias inteiras eram dizimadas. Então eles começaram a ver o doente começar com a doença, o seu parente próximo, e isolar esse doente, né? Isolar, colocar no meio da rua, colocar numa parte da cidade, para ver se evitava o contágio, mas nem sempre evitava, porque se tivesse rato na casa ou se tivesse rato nas imediações, ele ia ter a peste negra, né? E ela poderia se manifestar das 3 formas diferentes. As pessoas com mais recursos conseguiam se isolar nas suas casas de campo. Os médicos começaram a inventar roupas grossas de couro, máscaras com bicos de pássaro cheios de ervas aromáticas, a fim de evitar a contaminação. Os artistas passam a retratar a morte e os momentos angustiantes que a Europa vivia. A peste negra transformava o ambiente europeu e mudava a história da humanidade. Bom, como termina a peste negra? A verdade é que a peste negra não termina, ela jamais foi extinta, ela continua existindo, esta doença. Ela diminuiu os contágios conforme também aumentaram as medidas de saneamento básico, que elas eram praticamente inexistentes durante toda a Idade Média. E com a peste negra as pessoas se deram conta da necessidade da higiene, principalmente dentro dos muros das cidades. Os hospitais começaram a ser construídos fora dos muros das cidades. Os mortos começaram a ser incinerados. As covas coletivas foram cada vez mais ficando para mais longe dos aglomerados populacionais. Isso fez com que o contágio fosse diminuindo, mas a gente tem que deixar claro que os surtos de peste seguiram acontecendo isoladamente em algumas cidades da Europa inteira. A cidade de Ragusa, na Sicília, foi uma cidade que fez a primeira quarentena que se tem conhecimento no mundo. Ela isolou os portos para que as pessoas não entrassem, e quem quisesse entrar em Ragusa tinha que ter um passaporte sanitário. Diria-se a pessoa de onde ela veio, qual era o porto em que ela tinha embarcado para desembarcar em Ragusa, na Sicília. Assim eles teriam um controle sobre o caminho da doença. Então é muito legal pensar que as medidas sanitárias que nós tomamos hoje, durante a epidemia que nós sofremos há pouco tempo, já são conhecidas muito antes, né? Desde lá da época da peste negra. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e se inscrevam no canal Toda História para conhecer mais a história da humanidade e acompanhar aqui as minhas aulas. Tchau!